Então, assim, resumindo bastante, eu tentei fazer educação pela primeira vez em 1979. Tem gente aí que não era nem projeto, né, de embrião. E como até hoje ainda acontece, né, quando a gente fala que vai fazer educação física, as pessoas olham assim meio de lado, né? Poxa, e na época que eu fiz essa minha primeira opção, o vestibular era um vestibular unificado, não era essa coisa do Enem, era uma prova assim que todo mundo fazia na vida do jovem, né? Daquele pessoal, né, que estava terminando o ensino médio, como se chama hoje. Era uma pressão muito grande, né? Porque você estava entrando, né, numa definição, segundo se colocava antes de vida, e saía na televisão, o primeiro colocado do Seix Gran Rio, e muita gente que ficava reprovada ficava mal, aquela pressão de família. E eu passei no vestibular da Seix Gran Rio, passei para engenharia e passei para educação física na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a minha vontade era fazer educação física, mas muito novo, tinha na época 16 anos, sofri aquela pressão de família e falei, eu gosto de carro e moto, vou fazer engenharia. Quando eu caí na faculdade de engenharia e eu fiz a besteira de não fazer a matrícula na educação física, não era nada daquilo que eu queria. O papo, as matérias, eu nunca tinha ficado reprovado em escola, comecei a ficar reprovado, e aí eu comecei, vamos dizer assim, uma via crucis, né? E tentei, não consegui. Abandonei a engenharia, fiquei 2 anos sem estudar. Aí, quando eu estava trabalhando, ganhando minha grana com minha independência financeira, eu falei, agora eu vou fazer o que eu queria. E decidi fazer educação física. Quando eu botei o pé na faculdade, eu falei, caramba, demorei tanto tempo, né? 7, 8 anos depois da primeira tentativa, e era isso aqui que eu queria, realizado. Voltei a ter aquele, vamos dizer assim, progresso, né? Sem interferências de reprovação nem nada, não fiquei reprovado em nenhuma matéria na faculdade, tive essa felicidade, fiz uma boa faculdade, era uma das melhores cursos de educação física do Brasil na época, Faculdades Integradas Castelo Branco, junto com a Gama Filho, eram os 2 melhores cursos de educação física no Brasil. E excelentes professores, um currículo muito bom, ainda não era regulamentada a profissão de educação física, não existia essas coisas de bacharel e licenciatura, que cria muita confusão na cabeça das pessoas até hoje, falta da clareza, falta do esclarecimento. Terminei em 88, mas desde 85 eu já estava inserido no mercado da educação física. E o que eu percebi ao longo desse tempo? O nosso curso ele dá muita matéria técnica, né? Hoje em dia tem muita coisa até que eu acho que não é tão preparado assim para o mercado, mas não nos coloca dentro de uma visão do que é o mercado, o que a gente vai fazer realmente, né? E saí bem, fui tendo uma carreira, né? Trabalhei no fitness, trabalhei em escola. Não, escola já foi mais do meio para o final da carreira aqui agora. Trabalhei muito tempo no fitness, comecei a trabalhar com atletas, que era o que eu queria, e aí eu tive bastante sucesso, né? Treinei atletas que tiraram títulos, fui o primeiro preparador físico de esportes aquáticos reconhecido pelo clube, porque existia na época, né, os preparadores físicos à parte. Eles não tinham o registro na carteira. Eu fui o primeiro oficializado por um clube, então criei aí uma história e tendo vários sucessos, contato com várias pessoas, grandes profissionais, grandes colegas de profissão, amigos, e crescendo nesse conhecimento técnico, crescendo no resultado dos meus atletas. Mas chegou num momento que eu falei assim, caramba, cara, trabalho pra caramba e cadê? O retorno financeiro não é o esperado. E aí começou a vir uma angústia, uma dor em cima disso, né? E aí eu tive a felicidade, começou o processo da clareza para mim.
tive a felicidade de receber um material de um atleta que falava da economia no esporte. Ele falava, né, o que é o esporte como um segmento econômico. E é o segundo maior mercado econômico do mundo, esporte e atividade física. Quando eu li isso, eu já tomei um baque, né? Porque eu falei, ué, tem dinheiro no meu ramo de negócio, por que eu não estou pegando uma fatia desse bolo? E aí o cara explicava, né, um economista, dizendo que nesse ramo, em 2002, que foi quando eu tive acesso desse 20 anos atrás, desse estudo, ele dizia que gerava em 24 horas $1 bilhão no mundo desse ramo de negócio. Muito dinheiro em 24 horas, né? Outra coisa que ele falou, que eu fiquei bastante esperançoso, né? Isso estava em crescimento por mais 50 anos. Poxa, legal, cara. Ainda tem bastante coisa aqui para a gente ganhar, né? A um passo de 10% ao ano. Eu falei, só isso? Aí a nossa ignorância, né? O profissional de educação física não gosta muito de números, né? Aí o economista que fez isso, o atleta, ele falou, isso aí é coisa para caramba, rapaz. Isso aí é o crescimento econômico da China, que é absurdo de bom. Então, não está ruim, não. Estão fazendo uma matemática aqui bem simplinha, né, que não é assim que funciona, mas só para a gente ter uma ideia de grandeza, se em 2002 girava $1 bilhão por dia nesse ramo de negócio da gente, né, 20 anos, 10%, já está 200% acima. Então, hoje está girando por dia $20 bilhões em 24 horas, isso por baixo, não tem aquele percentual em cima de percentual que o pessoal usa aí na economia, né? Que estaria correndo aí. Muita coisa, gente, muita coisa. E olha só, nós estamos no Brasil. No Brasil, as pessoas ainda não têm essa clareza na educação física. Artigo 3º da Lei 96/96 de 98, que regulamentou a profissão de educação física. Resumindo, esporte e atividade física é de competência do profissional de educação física, graduado num curso superior de educação física. Então, esse mercado no nosso país é nosso. E a gente não aproveita isso. Não temos essa clareza. Rio de Janeiro, o esporte encolheu. Nos estudos que eu fiz, um dos motivos estou sendo bastante crítico, os cursos formadores, né, os cursos de graduação superior em educação física, abandonaram o esporte, que é uma competência do profissional de educação física. Hoje em dia, só se forma o profissional para trabalhar na escola ou para trabalhar no fitness. E aí a gente está perdendo o mercado. Então, é uma coisa para a gente pensar. E isso se reflete na insatisfação que muitos encontram. Outra coisa, né, que eu percebi, todo mundo olha a educação física, né, com pouca seriedade. Poxa, por que isso acontece? Eu sou um profissional de ensino superior, estou na área da saúde, depois que reconheceram, né, a educação física, eu estou na área da saúde, então eu estaria equiparado ao médico, ao fisioterapeuta, ao dentista, ao nutricionista, nós somos todos da área da saúde. Por que a educação física é olhada com um pouco de descaso, né, com pouca seriedade? É sutil isso, né? Mas acontece. Quando você vai ao médico, o médico está de jaleco, o fisioterapeuta está de jaleco, o dentista está de jaleco, ele já se diferenciou de você. Não é da área da saúde, mas quando você vai ao advogado, como é que ele está? De terno e gravata, ele é o doutor. E aí fica uma mensagem, né, não verbal, de que o cara é diferenciado. Quando você está dando aula, você está vestido com a mesma roupa que o cara está, que é a hora de lazer dele.
não parece nada, mas não dá uma diferença. E se o profissional, com o comportamento dele, né, com a postura dele, não mostrar uma diferenciação, aí é que não vão ter mesmo. Eu tenho um case muito característico disso aí, que mostra isso. Conteúdo que não é aproveitado na faculdade, em que a pessoa deixa de aproveitar o conteúdo quando precisa, na prática, não sabe aplicar. Aí o que o público vê? Quem resolveu a situação foi o próprio colega da academia, não foi o professor. Aí nós perdemos mais espaço ainda. Tudo isso é o quê? A falta da clareza. Você não entende bem o que é a tua profissão. Então, o que eu venho me propondo aqui é despertar o profissional de educação física para determinados aspectos. Provavelmente quem está aqui tem uma seriedade, tem uma postura, né? Está procurando evoluir e está encontrando algumas barreiras que eu encontrei. Eu arrumei uma solução, vou passar para vocês. Se ela adiantar para vocês, ótimo. Então, nas conversas informais que eu tive com várias pessoas, elas comentam isso, né? Então, se você quiser, coloca aí no chat se você encontra algum tipo de barreira desse na sua progressão como profissional de educação física, para a gente percebendo aqui, ou se está fazendo sentido para você o que eu estou falando, né? É importante que isso faça sentido para você. Então, foram essas coisas que eu fui tendo um pouco de orientação, vamos dizer assim, até divina, né? E de outros profissionais mais experientes, de outras áreas, para que eu pudesse despertar para essa clareza que é tão importante, que é falada em várias outras áreas, né? E eu comecei a dar importância quando eu vi como nós, profissionais de educação física, às vezes somos alienados de outros assuntos que são importantes. A nossa orientação, né, na nossa educação financeira, a nossa questão de formalização no mercado de trabalho. Eu errei anos e anos e anos, eu fiquei na informalidade. E tudo aquilo que você planta, você colhe um dia, né? Então, hoje, eu passo por problemas que foram resultados dessa informalidade que eu tive durante muito tempo. Então, é preciso que alertar os meus colegas para não passarem para isso, principalmente os mais novos, né? E aí a gente vai percebendo esse tipo de coisa que vai acontecendo no nosso mercado. Outra coisa que acontece muito, já falei isso algumas vezes em algumas postagens minhas, né? Normalmente quem faz educação física faz porque gosta, né, de esporte e atividade física. E gosta tanto que quando convida ele para fazer alguma coisa, ele vai em buraco. Ele não está, né, com aquele esclarecimento, não tem a clareza, quer desenvolver um trabalho esperando que alguém um dia reconheça. Quando ele já está com aquele trabalho feito, desenvolvido, que ele fala, pô, mas espera aí, eu estou trabalhando muito e não tenho um retorno, ele fala assim, pô, mas já criou aquela ligação afetiva com o cliente, com o aluno, né, com o atleta. Ele, pô, como é que eu vou deixar isso aqui? E as pessoas, e mais o que tu ganha no final do mês, às vezes, não está compensando, né? Está só pagando. Às vezes você está pagando para trabalhar, já vi situação dessa, já vivi situação dessa. E aí o que acontece? Você fala, pô, mas vou abandonar, vou chutar o balde. Você ama aquilo que você está fazendo, você não fica, caiu no efeito sacerdócio. Aí você leva aquilo como uma coisa religiosa, né? Um sacerdócio. Falta de clareza, falta de um posicionamento.
Deixa eu ver aqui o que se puseram alguma coisa no chat, alguma barreira. Dá uma olhadinha aqui. Ninguém falou nada. Então, vou continuar aqui a minha exposição. Então, o que seria a clareza que a gente tanto fala, né? Se a gente pegar lá no dicionário, clareza é aquele estado em que não há obscuridão, em que não há dúvida. A clareza não tem escuridão, tem luz, né? Então, não tem um ponto obscuro. E ela é resultado de quê? De um conhecimento. Você conhece aquele estado, conhece todas as situações, os fatores que são intervenientes naquilo ali. E são diversos fatores que estão envolvidos. Então, quanto mais a gente conhece, menos problema a gente vai ter na nossa profissão. Na pesquisa que eu fiz, para ver se o que eu passei tinha sido só eu que tinha passado, ou se tinha mais gente que estava sentindo a mesma coisa, eu tive essa resposta das pessoas falando, 99% das pessoas falavam que não estavam sentindo assim a plena realização. E aí eu perguntei, mas o que acontece? O que você sente de dificuldade? Dificuldade de se atualizar, dificuldade de ter entendido conteúdos da faculdade, dificuldade de relacionamento com colegas, coordenadores, e uma série de coisas que vão acontecendo. E aí, me aprofundando nas conversas, etc., um exemplo que parece bobo, mas até hoje eu ouço pessoas tendo dúvida do que é atuação plena e do que é licenciatura plena. Até hoje eu vejo pessoas que desconhecem, como eu já falei aqui, o teor do artigo 3º da Lei 96/96 de 98, que são coisas básicas para a gente se posicionar. Se a gente não se posiciona assim, como é que a gente vai poder ter um retorno melhor? Eu falei um pouquinho assim, e eu confesso a vocês que eu sempre fui meio desorganizado financeiramente, falta de clareza, né? E eu falei que eu fiquei na informalidade. Hoje em dia eu tenho uma formalização e vejo o aspecto financeiro disso. E vejo um momento de mudanças no mundo, não é só no Brasil. E a outra coisa que a gente tem que estar atento, às vezes a gente fica aí à mercê dos discursos políticos, mas a gente tem que entender que são coisas que estão acontecendo, em que as pessoas ainda esperam, né, ter um emprego de carteira assinada, muito bem remunerado, com todas aquelas garantias trabalhistas. Só que isso está mudando. Está mudando não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Então, hoje, você tem que ser empreendedor de você mesmo. Então, tem várias formas de você se formalizar, de você se colocar, formas em que você paga mais imposto, formas que você paga menos imposto, formas que você vai poder ter uma aposentadoria mais tranquila, outras formas, e a gente não sabe nada disso. E aí a gente fica à mercê, indo aí na maré, né, sendo jogado para lá e para cá, e não sabe disso. Mas até a gente chegar nesse conhecimento, para poder orientar você, para ver se você está no ramo mesmo certo da educação física. Às vezes você pode estar passando tudo isso porque você não está no ramo certo da educação física, o negócio é outro. A gente vai fazer o nosso processo, o nosso sistema, que a gente falou, da clareza. Estou tendo aqui um respaldo aqui, a produção está me falando que o Marcílio foi meu aluno da Uniswan. Pô, obrigado, Marcílio, pela tua contribuição aí. Isso que você está passando aí, cara, várias pessoas passam. Tem pessoas que naturalmente já são mais organizadas. Aí vem uma questão de educação familiar, uma série de coisas assim. Outras têm
essa desorganização, né? Não foi educado para isso e tem um temperamento, né? Que é outra coisa que eu estudei, que é você ter um temperamento mais impulsivo, né? É o que o pessoal chama do executor, você já quer logo fazer, não planeja, aí você se desorganiza mesmo, né? Mas a gente tem que se disciplinar a isso, ser orientado para isso, né? Ter ferramentas que facilitam isso para a gente, né? Então, assim, a gente tem que ter certeza, tem que ter a clareza que a gente está no lugar certo, com um propósito de vida certo. Eu tenho clareza que eu não faria outra coisa que não fosse educação física. Era uma coisa que eu queria fazer. Tenho clareza que eu não trabalharia com outra coisa que não foi a que eu trabalhei, principalmente que foi o treinamento esportivo, a preparação de atletas, e por isso fui tão bem sucedido na parte de ter sucesso com meus atletas, sendo campeões, etc., né? Sempre com bons resultados. Então, porque eu sei, tenho certeza, que é como a gente fala aí, né, no popular, eu nasci para fazer aquilo. Às vezes você está indo na onda, ou tem gente que, eu já ouvi, né, por incrível que pareça, o cara falar assim, eu estou aqui na faculdade de educação física porque falaram para mim que eu não conseguia fazer outra coisa, então era melhor fazer educação física. Claro que aquilo me deixou doente, né, cara? Porque está falando que qualquer um, né, não faz outra coisa, vai lá e faz educação física. Mal sabe que a gente estuda anatomia, fisiologia, psicologia, uma série de coisas para chegar onde a gente chegou. Deixa eu ver aqui se tem mais algum feedback de alguém. Então, Marcelo, essa organização é possível a gente se disciplinar para isso, tá? Ter ferramentas para isso. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho disso aí, tá bom? Mas então, para a gente chegar nessa clareza, e qualquer outra coisa que vocês quiserem colocar aí, pode colocar, tá, gente, no chat. Daqui a pouquinho eu vou abrir o áudio aí, o vídeo para vocês, para a gente trocar mais um pouquinho. Então, para a gente dar uma continuidade, né, para a gente chegar, vou pedir para a produção partilhar a tela da nossa primeira pergunta da busca da clareza. Pega um papelzinho, uma caneta, ou então já digita aí, né? A gente fala tanto, né? Hoje em dia, assim, o papel e caneta, para que gastar papel, quanto tantas apps, estamos no mundo da tecnologia. Então, aí a minha produtora, que é uma pessoa que sempre fala isso, está falando aqui, manda o pessoal pegar papel e caneta, mas pode escrever direto aí no digital, tá bom? E outra coisa importante que ela está me relembrando aqui, isso é um exercício. Você tá, não estou aqui só botando teoria, falando, contando minha história. É um exercício para você buscar sua clareza. Então, eu vou pedir para partilhar a primeira pergunta da nossa tarefa, né? Que vai levar você a ter uma clareza para o profissional de educação física. É uma pergunta que eu sempre fiz enquanto trabalhei no ensino superior aos meus alunos, tá? A primeira pergunta é: você ama, gosta de praticar esportes ou exercícios físicos? Sempre que eu perguntava na faculdade, né, por que você fez educação física, a resposta era essa: eu estou fazendo educação física porque eu amo fazer esporte, porque eu amo atividade física, que eu tenho uma experiência muito positiva com essas atividades. Então, vou dar um tempinho aí para você responder. Vou pedir para você partilhar isso comigo no chat, né? Se você ama mesmo fazer esporte, praticar esporte, atividade física, seja ele qual for, né? O professor, eu gosto de jogar golfe. Beleza, é um esporte, aliás, muito bem remunerado, né? Considerado de elite, né? Eu gosto de xadrez, é esporte também, né? Então,
Não é só o CrossFit, que hoje em dia, né, nesse mercado do fitness, é o que chama muita atenção também, mas qualquer tipo de esporte e atividade física. Agora. Já estão me dando resultado aqui, né? Quando a gente diz, já esperava esse tipo de resposta, eu amo, eu adoro, eu gosto, eu vibro com isso, não consigo passar sem isso, sou adicto com isso, são os tipos de resposta que a gente encontra, né? Eu falei algumas aqui, nem sei se teve alguma dessas assim, Teve amo. Amo, o amo foi o mais frequente, né? Isso é muito legal. Se a gente está fazendo, né, está num meio em que a gente está fazendo algo que a gente gosta, é importantíssimo para ter sucesso. Aí eu vou fazer a segunda pergunta, e preste atenção na sutil diferença que tem. Bota a segunda pergunta, por favor. Você ama, gosta de trabalhar com esportes de atividade física, exercício físico? Olha só, uma coisa é você gostar de praticar, outra coisa é você gostar de trabalhar com isso, né? Às vezes, quando você trabalha, você não está nem praticando. Então, deixa eu ver a resposta para vocês aí. Vou tomar um golinho d'água aqui enquanto isso. Produção, já tivemos aí alguma... Eu acho que tá pelo PNI, se dá uma demorada. Tá vindo aqui fora. Ah, Já tá vendo aqui. Adoro trabalhar com isso, e principalmente quando eu estou escolar. poxa, vem aqui um retorno muito legal. Tá? Eu não ia falar isso nesse tipo de coisa. Trabalhar com atividade física, principalmente na base. Pô, muita gente falando aqui que gosta de base, gosta de criança, educação física escolar. Um detalhe, né? Cria-se uma divisão que eu acho que não deveria ser criada. A educação física escolar, já falei, quem foi meu aluno, acho que eu estou vendo aqui, que eu lembro aqui, né? O Marcílio, que foi meu aluno na faculdade, ele deve lembrar que eu falei isso, né? Em termos de marketing, a educação física escolar é importantíssimo para a educação física, porque o que diz a Lei de Diretrizes e Bases no Brasil? Que a partir de 4 anos de idade a criança tem que estar na escola. Desde a educação infantil, a educação física é um componente curricular. E a partir de 98, quando se fala em educação física, esporte e atividade física, isso tem que ser feito por quem? Por um profissional, um professor de educação física, alguém que fez um curso superior de educação física. Isso é um mercado para a gente. Esse cara que está ali, né, eu sei que tem muita evasão escolar, uma série de coisas, mas você vai ter, durante, né, a nível de país, de população, você tem 9 anos para trabalhar um indivíduo e mostrar para ele, não é falar não, é mostrar para ele que aquilo ali é bom, que aquilo ali é benéfico. Você tem esse período todo para fazer ele gostar daquilo ali. E quando ele sair dali, provavelmente ele vai dar sequência com um estilo de vida ativo, ele vai consumir esporte e atividade física. E aí você fomentou isso aí. Os Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, né, tem um esporte forte, porque tem uma educação física escolar forte. E preste atenção,
Lá, a educação física não é com o profissional de educação física formado no ensino superior. Não tem essa lei de mercado. Tem o coach, tem, né, o cara que é um ex-atleta, mas eles fazem na escola o cidadão gostar de esporte e atividade física. A gente tinha que aprender isso aí. E aí, você vai ser antiético de falar isso. Não, não vou ser antiético, não. Vou ser crítico. O professor rola-bola tinha que ser execrado da profissão, porque ele cria uma experiência negativa, cria trauma nas pessoas. E essa pessoa, às vezes, vai ter problema de saúde, vai ter distúrbio de autoimagem, de autoconfiança, problemas com obesidade, problema com sedentarismo, porque ele teve uma experiência negativa na educação física escolar. A educação física escolar base é fundamental. Temos que brigar por uma valorização muito grande da educação física escolar, que é o marketing. É fundamental isso aí. Eu acho que a maior parte respondeu aí, né, produção, que ama trabalhar, né? Que nunca trabalhou, mas admira muito ter curiosidade de trabalhar com esporte. Poxa, legal, Lavínia. Se a gente puder te ajudar isso aí, né? Você vinha trabalhar com esporte, né? Nós temos assim uma ampla experiência nisso aí. A gente mantendo um contato aí, a gente vai procurar proporcionar isso aí para você, tá bom? Qual é a diferença de uma pergunta para outra? Às vezes você ama praticar, mas você não vai gostar de trabalhar com aquilo. Então você é aquele indivíduo que vai ser o praticante, né? O atleta, aquele cara que tem um estilo de vida saudável. Não vai ser o cara que vai ensinar, que vai ser técnico, que vai trabalhar nesse ramo, né? Pelo menos não diretamente com a educação física. Pode ser que você seja um administrador de eventos, faça isso, mas dentro da educação física, que, aliás, é um ramo nosso também, né? Você tem que gostar de trabalhar com isso. Eu tive um colega que ele falou assim, cara, eu gosto de trabalhar. O que me atrapalha é esse pessoal que vem aqui me perturbar na minha aula. Mas quem? É o teu cliente, cara. Se você não gosta do teu cliente, você veio para vir aqui para você praticar. Então, vai ser o praticante, não vai ser o profissional de educação física. Tá? A terceira pergunta, né, desse nosso teste, que eu gostaria que você respondesse, é uma situação, né, de trabalhar, né, que você gostaria de manter por toda a sua vida? Eu não estou dizendo que você vai fazer a mesma coisa na educação física por resto da vida, mas você gostaria de estar trabalhando com educação física por toda a sua vida? Eu já ouvi pessoas, não da educação física, né, mas de outras áreas também, dizendo assim, não, cara, quando eu me aposentar, não quero nunca mais ver isso. Mas isso impede de eu ir bem na minha profissão, de eu me realizar plenamente com isso? Não, não impede de você se realizar plenamente, né? Só que aí, a conduta que você tem para alguém que já tem a clareza que depois que terminar a sua vida produtiva não quer mais fazer aquilo, é uma. Para as pessoas que não se veem fazendo outra coisa na vida, a conduta é outra. Esperar as respostas um pouquinho. Eu sei que tem um delay aí da tecnologia, não é tão imediata assim, né? Sim, gostaria de trabalhar sempre com movimento, de maneira geral. A resposta estão dizendo que as pessoas querem fazer isso aí. Eu também não esperava uma coisa muito diferente, porque no convívio, né, a gente ouve conversando, né, trocando aí com os colegas, a gente ouve esse tipo de comentário, esse tipo de posicionamento dos profissionais de educação física. Tá?
Sim, pretendo manter o resto da vida. Mais um respondendo que pretende aí manter pelo resto da vida. Isso é legal. Agora, para vocês já irem pensando, né? Eu ouvi de uma pessoa uma vez, e eu só fui entender isso anos depois. Na época, foi o primeiro presidente do CREF. Ele também tinha uma editora, eu fazia uns trabalhos de tradução técnica para ele, e às vezes eu conversava com ele, ele dava uma orientação, uma mentoria para mim, né? Na base da amizade, e ele era muito da área do marketing esportivo. Ele era profissional de educação física, mas se especializou e se dedicou ao marketing esportivo. E professor Hernani Contursi tem quem ame, tem quem odeia, não tem um meio termo com ele, né? Ou você ama ou você odeia. Mas ele me falou isso aqui, e para mim, na época, eu não dei a devida atenção, e hoje eu falo para os outros, sei que alguns vão dar atenção, outros não vão dar, que ele falou assim: a sua carreira é como se fosse um produto, ela tem um ciclo. Você lança, ela, né, é validada no mercado, ela tem um ponto máximo e depois você tem que reciclar. Então, nós gostamos de esporte e atividade física, queremos trabalhar com movimento o resto da vida, né? Mas nós temos que reciclar a nossa carreira. Vou dar um exemplo. Eu ouvi aí o pessoal falar: adoro trabalhar com base, etc. Isso aí é muito bom. No esporte, né? Ninguém começa trabalhando no esporte de rendimento, porque tem o esporte de participação, tem o esporte educacional, segundo a Lei Brasileira do Esporte, né? Mas no esporte de rendimento, ninguém começa trabalhando, né, na equipe profissional. Você não tem gabarito para isso, não tem competência para isso. Você tem que começar na base. E aí você vai crescendo, né? Vai subindo, né? Aquela ambição, vai subindo de posto, vai ganhando aquilo ali, e aí você chega num ápice. Nos Estados Unidos, que é um exemplo que eu sempre sigo, que eu acho que eles fazem esporte muito bem, você chega numa seleção olímpica. Quando você chega na seleção olímpica, o que acontece com a maioria dos treinadores? Eles voltam para a base. Mas voltam para a base não como o cara que está iniciando. Ele volta com uma bagagem tremenda em que ele vai ajudar o pessoal da base. E ele vai estar ali, e como o americano gosta de esporte, ele conhece as pessoas, ele não esquece. O garoto que está começando, ele vai olhar: caramba, o técnico olímpico está aqui me olhando, ele falou que eu tenho que consertar isso, ele falou que eu levo jeito para aquilo, ele gostou do que eu fiz. Você já imaginou esse elogio, essa palavra? O que impulsiona, o que incentiva aquela pessoa que está fazendo esporte e atividade física? É uma reciclagem, né? Então, isso é importantíssimo. Diga, produção. Lavínia deu uma resposta interessante. Eu, sinceramente, não sei. Eu procurei entrar. Acho que é por isso que estou aqui. Quero entender tudo que envolve a educação física. Quero poder ter a mente aberta para poder experienciar de tudo que envolve essa área. Não sei se deu para ouvir o áudio aí da produção. Temos a pessoa aqui, a Lavínia, ela está falando que ela não sabe, né? Não tem conhecimento. Provavelmente a Lavínia deve ser ainda acadêmica, né? Ainda não está no mercado, ou então está começando agora. Lavínia, essa sua resposta é muito inteligente, né? Você está querendo conhecer, isso aí é importantíssimo. Você conhecer para você se situar. Porque numa conversa que eu tive com um coordenador de um curso que eu trabalhei, tivemos uma discussão e ele dizia que a lei era muito ampla. O nosso mercado é muito amplo. A gente não pode ficar restrito ao fitness, né? A faculdade deveria de dar mais oportunidade de conhecermos mais coisas. Então, você querer conhecer essa tua busca,
você está procurando aí de outras opiniões, é uma atitude muito inteligente da sua parte, né? A gente vai pretender aí te ajudar da melhor forma possível, para que você tenha conhecimento e você se descubra, né? Eu comecei trabalhando com fitness, já tinha ideia que queria trabalhar com esporte de rendimento, e aí eu comecei a trabalhar com vários esportes. Trabalhei com tênis, trabalhei com kart, com atletismo, com triatlon, com esportes aquáticos. Eu pratico luta. Aí me encontrei com o preparador físico de lutas, né, onde eu tive mais sucesso na minha carreira, 11 títulos mundiais, né, um mesmo atleta, uma mesma atleta. Então, assim, é muito importante realmente você experimentar. E é muito bom você experimentar na fase que você está, no início, para você saber o que você está querendo realmente, aonde você vai se encontrar. E, às vezes, a gente muda também, né? Vai ser obrigado a mudar, como eu estava falando aqui dos técnicos, né? Aí chega numa hora também que, às vezes, você tem que cair para a gestão esportiva, ou para uma outra área qualquer, né? Para o ensino superior, eu já passei por ali, passei a minha experiência dentro para as pessoas que queriam fazer educação física, né? Hoje eu não pretendo mais estar dentro do ensino superior, tenho outras propostas de vida, né? Na pesquisa, então, assim, você tem que ir se reciclando. Isso aconteceu quando eu trabalhava num clube, que eu vi o cara que foi meu atleta, fez educação física, né? Quando eu olhei para o lado, ele era técnico, que nem eu. A primeira coisa que eu pensei, falei, poxa, estou velho pra caramba, né, cara? O cara, pô, deu tempo dele ser meu atleta, criancinha, já é um homem aqui, e já é técnico também. Pô, estou velho. Mas aí eu falei assim, cara, daqui para onde eu vou? Né? E aí eu tive que reciclar minha carreira. Então, gente, essas 3 respostas são importantes para a gente direcionar, tá? Em termos de carreira. Nós vamos fazer aqui um outro exercício. Essas 3 perguntas eu que criei, né? São minhas, são curiosidades minhas. Mas a gente sabe que, para a gente dar uma orientação, como eu digo assim, princípio da individualidade do treinamento, né? A gente tem que conhecer o outro. E, principalmente, a gente tem que se conhecer, ter essa clareza. Então, eu vou fazer aqui 3 exercícios com vocês, que é uma planilha que nós vamos disponibilizar para vocês. Vou dar um tempinho aqui para ser disponibilizada, a produção vai fazer isso aí para vocês. É uma planilha Excel, que ela tem a aba com 3 exercícios. Que exercícios são esses? Enquanto está sendo disponibilizado, eu vou explicar no geral aqui, e depois a gente vai fazer durante aqui o nosso workshop, ou pelo menos iniciar a fazer esse exercício. Tá? Um chama-se Roda da Vida. Vai ser disponibilizado aí para vocês o link, para vocês baixarem, tá? Fazerem o download. A aba da vida, a Roda da Vida, é um exercício que se faz, né? Em que você está vendo o que desse exercício aí? Já está no chat o link aí da planilha, tá? Para vocês fazerem download. Enquanto vocês estão fazendo download, eu vou explicar. A Roda da Vida é um exercício que você vê as várias áreas da sua vida. Não adianta a gente só ver aqui o nosso lado profissional, né? Porque você, inclusive, quando se faz essa Roda da Vida, quando você vê o gráfico da Roda da Vida, né, todo cheio de, né, pontas, é porque existe um desequilíbrio, né, nas várias áreas da sua vida, que podem estar influenciando o seu profissional. E o seu profissional pode estar impactando também a sua vida. Nós vamos fazer esse exercício, vai ser bastante interessante. Eu pretendi até usar um outro gráfico, mas nas discussões aqui que eu tinha, vocês vão ver esse gráfico na planilha, o cara me falou, não, cara, esse gráfico que você acabou criando aí é muito bom, porque quando está um círculo na roda da vida, é sinal que a gente está equilibrado. Quando está cheio de pontas, é que a gente ainda precisa ter o equilíbrio. Uma pessoa que eu estava fazendo a roda da vida com ela me falou isso. Eu falei, poxa, que legal, né? Estava
preocupado de não estar oferecendo uma coisa bem ilustrativa, mas foi, né? Pelo menos para essa pessoa foi. Outro exercício que nós vamos fazer também não é exclusivo da gente, né? É uma coisa que se faz muito, é a análise SWOT. O que é a análise SWOT? Isso aí são siglas vindo do inglês. S de strength, quais são as nossas forças? Quais são os nossos pontos fortes como pessoa e como profissional? Quais são o W é de weakness? Quais são os nossos pontos fracos? O que a gente tem que fortalecer, minimizar, né? Dentro disso aí, ou não deixar o inimigo saber da gente que a gente tem esse ponto fraco, né? O concorrente. Odd opportunities, né? O nino que a gente tem de ponto forte e de ponto fraco e o externo, o mercado, o que eu tenho de oportunidade naquele momento no meu mercado. E o T de treasures, que são as ameaças, né? O que acontece no ambiente que eu tenho que estar atento que pode me derrubar, né? Pode me deixar mal. Né? Uma das coisas que eu vejo, né, para mim e para muitos outros colegas, é a tendência a cair no efeito sacerdócio. Isso aí é muito comum para o profissional de educação física, mas com clareza a gente resolve isso aí. Aí vem uma coisa que eu acho que vai ajudar muito o Marcílio, tá? Que é fazer a planilha de metas, organizar o que eu tenho que fazer. Tá? Então, nessa planilha, a gente vai aprender a estabelecer metas, e essas metas elas têm que ser metas, né, atingíveis. Não adianta você colocar uma coisa que não é atingível, pelo menos a curto prazo. Tá? Ela tem que ser uma meta palpável, mensurável, para você saber que você está chegando nela. Tá? E ela tem que ser de curto, médio e longo prazo. E na planilha aí, que a gente não fomos os criadores dessa planilha, estamos aproveitando ferramentas que são disponíveis, né? Você vai ver, né, quando você estabelece uma meta, por que você está fazendo aquilo. Tem que ser uma coisa que tem sentido para você, não adianta você fazer porque está todo mundo fazendo. Que é uma coisa que eu vejo muito no profissional de educação física. De repente, lança um curso, todo mundo vai fazer aquele curso. Por que você está fazendo isso? Ah, porque todo mundo está fazendo, está bombando, vai dar muito dinheiro. Aí você não gosta de trabalhar com aquilo, não tem pendor para aquilo. Se você faz a tua análise SWOT para aquilo, você vê que aquilo ali para você vai ser uma perda de tempo e energia, e às vezes de investimento em dinheiro, e você foi porque não teve clareza, não teve esclarecimento das coisas, não estabeleceu uma meta para você. Então, é importante você se organizar com isso. Eu espero que, entendendo e fazendo esse exercício, o Marcílio consiga aí, dar passos largos, né, para um novo estágio na carreira dele, na vida pessoal dele. E aí a gente vai organizar essas metas. Essas metas, uma vez que a gente atinge, a gente tem que criar outras. Né? Então, aí a gente vai organizando. Ou, às vezes, a gente também errou a mão, né? Algo que era para ser de longo prazo, a gente botou de médio prazo, a gente reestrutura, organiza essas metas novamente e vai levando. Tá bom? Eu não sei se todo mundo já conseguiu fazer o download aí da planilha, conseguiu abrir. Pedi aí para vocês me darem o feedback. A Lavínia já falou que conseguiu. Marcílio também. Então, gente, abrindo aí a planilha, vocês vão ver logo a primeira aba, né? Que é a roda da vida. Então, ela tem ali, vou pedir para a produção partilhar aí a planilha, abrir a planilha, por favor, para ir fazendo junto. Então, nós temos aí, né, essa planilha em que nós temos aí setores, né, sub-áreas da nossa vida,
em que tem algumas perguntas, né, que você vai ter que graduar aí. Então, a gente tem a área pessoal, a área profissional, as relações sociais e afetivas e a sua qualidade de vida. Tem algumas outras ferramentas que colocam mais ou menos áreas e mais ou menos sub-áreas, né? Essa eu achei que estava bem adequada para o nosso caso, né? E para cada linha dessa, vocês vão atribuir uma nota de 0 a 10, onde o 0 é que, poxa, isso aqui para mim está horrível, está muito mal para mim isso aqui, né? E o 10 é aquele assim que você está plenamente satisfeito com aquela sub-área ali, né? E que você tem ali você tem uma rotina diária satisfatória, né, no teu pessoal, você faz sua atividade física, você tem equilíbrio, você consegue fazer o seu trabalho, o seu lazer, o seu descanso, a sua alimentação, né? Você tem um convívio. Então, para cada sub-área dessas, para cada descrição que tem aí para ajudar você a dar a nota, você dá uma nota de 0 a 10. Tá? Quero. Vou dar um exemplo aqui. Eu não estou de frente aqui para a planilha, a produção que está fazendo ali um exemplo, ela vai colocar, né? Mas assim, vamos tentar fazer o nosso mesmo, né? Para poder já fazer o seu exercício, já está dando teus passos para a clareza, né? Eu vou pedir para a produção botar um negócio bem aleatório, né? Altos e baixos, para mostrar o que seria uma roda da vida assim, entre aspas, problemática, que vai ter que ser bem trabalhada. O que é para botar? Bota notas aí, 2, 3, 7, 8, 10, 1. Vai fazendo aleatoriamente aí. Vai fazendo de vocês aí, gente. Vai pensando, vai fazendo. Eu estou quietinho aqui para dar tempo, né? Se ficar falando, posso estar atrapalhando aí a análise de vocês. Nós já chutamos aqui o nosso exemplo, né? Dá mais 2 minutinhos aí. Quando você completar essa graduação que você está dando, você vai lá embaixo na aba e você vai mudar de planilha e você vai ver o seu gráfico, tá? Vou pedir para a produção botar o exemplo aí que a gente fez do gráfico. Mudar aí a planilha. É na aba Roda da Vida, tá, gente? Não é como preencher, não. Eu estou de frente só para a câmera, não estou de frente para o computador, eu não percebi isso. Estou aqui tirando uma onda de ator principal. Então, ó, o exemplo que foi dado, olha como é que ficou essa roda da vida aí, né? Que não lembra em nada uma roda, né? Então, a gente tem aí algumas áreas que você vê que está bem baixo, né? Que uma distorção parece que é assim, que você jogou uma pedra num vidro, né? E fez esse buraco aí, né? Todo cheio desses talhos aí, né? Então, a gente vê que tem áreas da vida dessa pessoa que ela vai ter que trabalhar para ela conseguir sentir essa realização, né? E aí a gente começa a ver, espera aí, onde é que está acontecendo aí
o teu desequilíbrio é na qualidade de vida, pô, você está ganhando muito dinheiro, mas será que esse dinheiro que você está ganhando te traz qualidade de vida? Aí são, como é que se diz, decisões pessoais. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu tive esse período, né, que eu falei, né, que eu trabalhava em clube, estava num clube só, e estava questionando assim, pô, trabalho para caramba e não ganho o suficiente. E aí eu fui para o ensino superior. Não foi uma coisa planejada, mas eu consegui dar aula em 5 faculdades ao mesmo tempo. Enquanto elas estavam pagando regularmente o professor, eu estava ganhando um bom dinheiro, não poderia reclamar. Também não estava com tempo. Eu não vivia. Quem convivia comigo morria de rir, né? Falava, olha lá, o cara ou está corrigindo prova, ou está fazendo prova, ou está preparando aula. Nessa época, minha filha atleta, eu ia nas competições com laptop, ou então com a pastinha corrigindo prova, né? Porque trabalhei numa das instituições que eu trabalhei, tinham inúmeras turmas com 150 alunos, e eu era o único professor da disciplina de treinamento desportivo, não tinha outro professor, quer dizer, todo mundo passava por mim. Então, a minha vida era essa, né? Eu gostava de ensinar treinamento desportivo, estava ganhando um dinheiro, enquanto a faculdade estava pagando corretamente, estava ganhando dinheiro, mas eu estava deixando de fazer outras coisas. Um convívio familiar adequado, a prática de atividades físicas que eu sempre fiz. Quando eu olhei, eu saí dos 73 quilos, né? Lutador, sarado, cheio de gás, né? Eu estava com 108 quilos, já estava tendo problema de gordura no fígado, obesidade. E o pior de tudo, você não percebe. Você olha, eu olhava no espelho, eu não via que eu estava com 108 quilos. Foi até um episódio engraçado. Eu percebi que eu estava gordo, vendo um vídeo de uma festa de aniversário da minha filha, que eu falei, caramba, tem um gorducho ali que é parecido comigo, né? Aí eu olhei melhor assim, eu falei, ele estava com uma roupa parecida com a minha. Aí quando eu olhei, eu falei, cara, tá maluco? É você que está ali. Aí eu fui para frente do espelho e que eu via as alterações que eu estava tendo. Então eu desequilibrei numa outra área. Aí eu comecei a pensar assim, poxa, cara, eu novamente estou no mesmo problema, trabalhando demais, e não tô tendo o retorno para as outras áreas. Estou ganhando mais, está entrando mais dinheiro, não estou tendo mais algumas preocupações que eu tinha, mas também não estou vivendo. Esse dinheiro não está compensando. Aí eu tive que equilibrar isso aí de outra forma. Aí, chegando no ponto, né, de voltar a fazer atividade física, reduzir cargas horárias, sair de muitas faculdades, principalmente daquelas que não pagavam, né, que era o efeito sacerdócio, que eu falei para vocês, e me reestruturando. Então, vou pedir para a produção voltar ali para a planilha e colocar a nota 8 em tudo. Isso é só para exemplificar, tá, gente? Seria uma situação, vamos dizer assim, perfeita. Quanto mais a sua roda da vida estiver assim, ó, como se fosse uma roda mesmo, nesse exercício que você faz, mais você vê que a sua vida está equilibrada. Mais você vai tendo uma percepção, né? Poxa, as coisas estão indo bem. Você vai sentir isso e vai estar vendo. E quando você faz esse exercício, você vê qual é a área que pode estar atrapalhando. Às vezes, uma área pode estar mais destacada positivamente que outra, mas está levando, como eu acabei de falar, né? O financeiro me levou a ter uma péssima qualidade de vida, uma péssima situação naquela área social afetiva. Então, era melhor eu ganhar menos e ter um equilíbrio nessa roda da vida aí melhor. Tá? O objetivo que a gente vai ter é ter essa roda da vida dessa forma assim, bem circular, o mais circular possível. Conseguiram fazer aí a roda da vida de vocês? Não precisa me mandar, não, tá? Pelo menos não agora. Eu só gostaria de saber se vocês fizeram o exercício e tiveram uma noção aí da área de vocês, como é que está.
exercício difícil. É um exercício difícil, né? Um exercício de muita reflexão, né? Você tem que ser honesto com você mesmo. Agora, lembra uma coisa, não adianta você se enganar, né? Se se enganar, você não vai buscar a sua melhora, não vai conseguir o seu equilíbrio. Né? E outra coisa, não tem certo, não tem errado. É o seu momento, né? E você vai decidir o que vai ser o melhor para você. Olha, vocês têm que fazer o download, tá? Para poder editar, para poder trabalhar com ela. Tentar trabalhar no Drive ali não vai funcionar bem, não, eu acho. É um momento de reflexão mesmo, galera, para vocês, tá? E qual é a vantagem? Por que eu estou passando essa ferramenta aí, né? Porque eu desconheci essa ferramenta, todo esse processo, né? De você achar um equilíbrio foi muito demorado, muito demorado. Quem está ligado aí, né, no que eu estou falando, eu falei que eu tive uma crise em 2002, quando eu tive acesso àquele documento, né, um TCC, era uma tese não, uma dissertação de mestrado de economia que falava do esporte. A partir daquele momento, eu comecei a ir procurando, né, as minhas respostas, né, mas eu não tive assim essa orientação desses instrumentos, dessas ferramentas. Então, eu fui quebrando a cabeça para achar esse equilíbrio, né, aprendendo muita coisa. Cheguei à conclusão da importância da clareza, da gente ter o conhecimento do que nos diz respeito à nossa profissão. E eu fico assim bobo de ver que às vezes a gente não se preocupa de conhecer o que é importante para a gente. As leis que regulamentam a nossa profissão, né, que tem a ver com a nossa profissão, as formas de nós nos formalizarmos no mercado, várias coisas são importantes. Bom, a outra planilha é a análise SWOT, né? Então, nós vamos abrir aí a análise SWOT. Aí está dizendo como preencher, né? Está indo na parte de como preencher. Então, você tem ali quatro pontos, né? 4 quadros ali, né? 4 lacunas, vamos dizer assim. Como eu falei, numa você vai colocar quais são os seus pontos fortes. Os pontos fortes são os pontos internos seus, né? E os pontos fracos também são os pontos internos seus, tá? As oportunidades são aqueles aspectos favoráveis, mas que não estão sob seu controle, são externos a você. O interno está sob seu controle. A mesma coisa a ameaça. É aquilo que é desfavorável para você e não está sob seu controle. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Vamos pegar a planilha em branco. Né? Eu vou pegar um em branco aqui. Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo o meu, tá? No meu momento, né, eu tenho uma empresa que presta serviço na área de atividades físicas e esporte, e eu vou ver os meus pontos internos que são fortes. Primeiro, sem sombra de dúvida, eu amo o que eu faço, né? Então, vou pedir para a produção preencher ali para mim, amo o que faço. No meu caso, né, eu estou desde 85 nisso aí, então são quantos? Vamos aí a conta rápida aqui, 7, são 37 anos dentro da educação física. Então, eu tenho experiência
tem uma boa formação uma característica pessoal minha, eu não desisto. Sou otimista, confiante. Não tenho medo do risco. Sou visionário. Estou vendo que os outros ainda não viram. Tá? Como ponto fraco, tá? Eu procuro executar rápido sem o devido planejamento. Aí aquilo que o Marcílio colocou aí, às vezes é a falta da organização, né? Tem uma tendência a achar que o outro está vendo o que eu estou vendo. Apesar de eu ter consciência da individualidade, como eu sou muito focado em resultado, né? Eu sou impaciente, com a lerdeza. Tem que aprender a lidar com isso, né? Trabalhar essa minha fraqueza. Ao mesmo tempo que o ser visionário é um aspecto positivo, ele também pode ser um aspecto negativo, porque às vezes você está à frente do seu tempo e as pessoas não estão vendo a mesma coisa que você. Então, elas não levam fé. Então, eu colocaria o ser visionário, que, né, tem que ser contraditório, é um ponto forte e fraco ao mesmo tempo. Um ponto interno forte e fraco. E o lance que também cairia na mesma situação, que é um ponto forte e fraco, para mim, isso não quer dizer que tem que ser para todo mundo, é que o fato de eu não desistir, às vezes me faz insistir por tempo demais de uma forma errada em alguma coisa. Então, eu tenho que aprender a dosar isso aí melhor. As oportunidades. Como oportunidade, isso é externo, tá, gente? Eu tenho muitos contatos, a minha rede é grande. A gente tem um amplo mercado, tem uma reserva de mercado aí, principalmente na parte de esporte. Rio de Janeiro está carente de esporte. Existe uma demanda muito grande por esporte e atividade física. Outra coisa que eu sempre falei, nós temos um marketing muito grande, todo mundo sabe que esporte e atividade física faz bem. Então, nós temos um marketing já preparado assim, para a gente. Não é só a gente especificar o que a gente quer. E agora, saiu recentemente aí, não sei se o pessoal acompanhou, foi liberada uma verba enorme no SUS, em que o profissional de educação física também está inserido nisso, né, para atividade física no atendimento básico primário de saúde. Então, são oportunidades que se abrem para a gente, né?
de várias formas, né? Então, nós temos um mercado, temos uma lei que a gente não faz valer, que a cada rateio... Bote isso aí, por favor, produção. Os recursos são disponíveis. Tem uma lei que diz que 4% de cada rateio de qualquer loteria, né? Não estou falando de jogo do bicho, né? Mas qualquer loteria, Loteria Federal, Mega Sena, Loto Fácil, eu só lembro dessas, cara, mas eu sei que tem muita Loteria Federal, raspadinha, não sei o quê. 4% disso tem que ir para esporte e atividade física. Então, dinheiro tem, a gente não sabe onde busca. E aí deixa aí para a corrupção. Tá? Como ameaças, né, do externo, o que eu coloco aí? O despreparo, a falta de clareza, hoje a educação física só está focada no fitness, não explora outras áreas. Temos uma instabilidade, né, política, mas isso é em todos os setores, para todo mundo. Embora, veja bem, né, isso acontece para todos. Tem gente que cresce, tem gente que fica na mesma. A gente tem que estar preparado. Não existe sorte. Sorte não existe. Eu costumo dizer que sorte é você estar preparado para reconhecer e aproveitar oportunidades. Temos como ameaça, que não é uma coisa que está a nossa mão, né, no nosso controle, a economia globalizada. Por que isso atrapalha? Porque qualquer coisa, né, que afete, né, lá na China afetou alguma coisa, a China que produz quase tudo que se tem no mundo hoje, afeta o teu produto aqui, você fica sem ter como fazer, né? Um juro que aumenta num lugar afeta, quebra o efeito dominó, vai quebrando todo mundo, vai te afetar aqui. Nós temos essas crises de saúde, a Covid foi um exemplo, e algumas pessoas dizem que outras crises dessas vão surgir, porque o que a gente faz com o meio ambiente enfraquece o ser humano, os organismos hoje são mais fracos, né? E vão surgir aí outras viroses, outras coisas que vão afetar isso. Mas tem gente que se sobressai. Essa plataforma que a gente está usando cresceu em 3 meses o que ia crescer em 5 anos. Então, a gente tem que estar preparado para aproveitar as oportunidades, mas tem que saber que existem essas ameaças. Ok? Então, como exemplo, fica aí. E aí vocês vão colocando aquelas que vocês percebem. Tá? E aí nós vamos para a nossa planilha de organizar nossas metas. Estabelecer nossas metas. Você vai listar, né? Aí é preciso você ir lá na sua roda da vida, né? Ver aquilo que você vai dar uma prioridade, né? Não precisa ser só coisas profissionais, as coisas se interligam, né? Por exemplo, eu tive que, lá no passado, eu tive que voltar a fazer atividade física. Então, eu colocaria ali, né, uma meta, voltar a praticar atividade física 3 vezes por semana, no mínimo, ou cada um vai colocar o seu aí, né? Dormir mais. Eu tenho a tendência a dormir poucas horas por dia, né? Fazer um curso. Aí vocês vão colocar a meta de vocês e vai procurar entender o porquê que você está fazendo aquilo. Por que você vai fazer atividade física? Para eu ter saúde, para eu ser um exemplo para a minha profissão,
para estar motivado, né? Porque eu amo fazer atividade física. Você quer que coloque como preencher as abas, né? Por favor. Eu preciso ver até... Aí eu estava falando aqui, né, intuitivamente isso, mas a gente tem que estabelecer o prazo para isso, tá? Vou voltar a fazer atividade física. Em quanto tempo? Eu tenho 1 mês, 2 meses, 3 meses para voltar a fazer isso, tá? Eu vou fazer um curso. Que curso eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós, um exemplo. Então, as pós hoje em dia são 18 meses, em média, né? Então, eu vou colocar ali, tenho que dizer, por que eu vou fazer uma pós? Aí você também tem que estar consciente por causa disso. Tem um mentorado que eu estou trabalhando com ele agora, ele não estava consciente disso, né? Conversando com ele, eu botei ele, né, no rumo ali. Ele estava querendo fazer uma pós de um assunto que não tinha nada a ver com o que ele queria. Mas por que você ia fazer essa... Ah, porque surgiu a oportunidade. Tudo bem, cara, é barato, mas tem a outra pós aqui, ó, que ao mesmo tempo que tem mais a ver com o que você quer, não, você não acha, não? Aí ele parou e pensou, mesma coisa. O outro que também estava, um exemplo aqui, né, para vocês entenderem a importância dessa clareza e de estabelecer essa meta, falou, cara, eu vou fazer para ganhar mais, eu vou fazer fisioterapia. Aí fui esclarecer para ele, olha, cara, você vai passar pelo mesmo problema, você não acha que você vai acabar a faculdade e vai ser o fisioterapeuta conhecido por todo mundo, você vai ter que conquistar sua clientela. Só que mesmo você adiantando algumas matérias dentro da educação física, você ainda vai ter aí pelo menos uns 3 anos de estudo, uns 3 anos que você ainda não é o fisioterapeuta. Então, você tem que pensar se vale a pena horizontalizar, que é como a gente chama, né, quando você faz uma outra formação. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Mas se você realmente quer fazer isso, você vai ter que estabelecer isso como uma meta de longo prazo, não uma meta de 2, 3 meses. É por isso que é importante a gente ter a clareza e saber organizar dentro daquilo que estava sendo falado para o Marcílio, né, da organização que ele colocou ali como uma dificuldade dele. Então, a gente fazendo esse exercício, estabelecer os prazos, o porquê que a gente está fazendo, ter consciência de por que eu estou fazendo isso. Aí você vai lá, eu estou fazendo isso aqui é qualidade de vida. Eu estou fazendo isso aqui porque isso aqui vai melhorar o meu comportamento emocional. Aí eu vou poder trabalhar melhor com o meu cliente, vou poder ganhar mais, né? Vou conquistar mais clientela e por aí vai. Então, é um exercício muito individual, ele demora um pouquinho, eu confesso que esse exercício aqui a gente não vai conseguir fazer nesse tempinho que a gente está aqui, a hora também já está ficando avançada, mas é um negócio que vocês têm que fazer, tem que ter essa disciplina para fazer isso. Você tem que ter um compromisso com você mesmo para você fazer isso. E depois você vai controlar o que você está conseguindo. Daí você vai ter que fazer uma autocrítica ou ter alguém que te ajude a fazer isso. Mas a gente já deu o primeiro passo aqui para vocês, né? Espero que esteja plantando uma sementinha que tenha frutos daqui para frente. Você vai ter que ter disciplina com você mesmo, né? Não adianta se empolgar e depois deixar para lá. Porque eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente vai na empolgação, acha que você vai jogar aqui a semente e no dia seguinte já tem a árvore, né? Dando a fruta, a madurinha, etc. Não, demanda um tempo e isso exige disciplina. É a mesma coisa na nossa área, assim, o cara que entra depois do ano novo, querendo ficar sarado para pular, como eu brincava, né? Quando eu trabalhava, para pular o carnaval sem camisa em 1 mês. O cara está com 40% de percentual de gordura e quer ficar com 4 em 1 mês. Coisa meio impossível dentro de um padrão de saúde, né, gente? Então, é assim, disciplina, trabalhar, né? Uma boa orientação para isso. Então, são coisas que a gente vai
procurando colocar isso para vocês. Espero que isso tenha sido um início para todos, né? E eu demorei muito tempo. Se eu fosse falar da minha análise SWOT, às vezes eu também sou um pouco tendente a ser autossuficiente, né? E às vezes a gente precisa de ajuda. Eu também, graças a Deus, tive ajuda. Um outro ponto é a gente também ter a humildade de saber, isso aqui eu não sei, eu tenho que perguntar ao outro. Preciso da ajuda do outro. Sempre vai ter alguém disponível a te ajudar de alguma forma.